Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso básico Python para análise de dados. E aqui nós vamos estar adentrando em mais uma etapa aí do nosso curso, correspondente ao capítulo 3, onde nós falaremos sobre operações aritméticas e funções matemáticas básicas. Nesse vídeo aqui especificamente falaremos sobre operações aritméticas. Então, gente, as operações aritméticas em Python são as mesmas da matemática básica, que inclui adição, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira ou quociente da divisão, módulo ou resto da divisão inteira e potência. Né? Então, aqui eu separei alguns exemplos. Alguns desses exemplos a gente até já utilizou, algumas dessas operações, né, em vídeos passados. Porém, aqui eu decidi ser mais sistemático e colocar as operações mais comuns, né, nesse vídeo, para a gente até tomar conhecimento de algumas que a gente vai vir a utilizar no futuro, tá certo? A gente já vai ter aí o operador, né, que realiza aquela operação. Então, no caso aqui, a primeira é a adição. Então, aqui eu criei uma variável AD que vai receber o valor 2 mais 3. É importante criar variáveis para receber valores, por quê? Porque esses valores podem ser retrabalhados, né, em partes futuras do código. Se você apenas colocar 2 mais 3, aí você imprimir, você apenas vai fazer do Jupyter ou outra ferramenta de programação apenas o que? Uma calculadora gigante. E uma ferramenta de programação é muito mais do que uma calculadora, tá certo? Então, no caso aqui, AD, 2 mais 3, espera que dê 5. Para a gente ver esse resultado em tela, usa-se o comando print, a função print. Então, vou imprimir a variável AD. Então, aqui ele vai armazenar esta soma e vai ser impressa. Tudo isso nessa célula. Então, o resultado deu 5. Temos também a subtração, né? Nesse caso aqui, eu armazenei ela na variável sub, o sinal de subtração, assim como o sinal de soma, né, de adição, eles se encontram no teclado mesmo, tá certo? E aí é só, né, nesse caso aqui, armazenando, 3 menos 5 espera-se que dê menos 2, então vou pedir para imprimir aqui, ó, menos 2 como esperado. Temos outra operação básica, a multiplicação. Cria aqui uma variável multi, né, que vai calcular o valor 3 vezes 4. E aí, em seguida, eu vou imprimir esse valor. Executando aqui, espera-se que dê quanto? 12. E aí, no caso da divisão, gente, nós temos 3 formas de olhar a divisão. Temos a forma usual, teremos o quociente da divisão e o resto da divisão. Tá certo? Então, a divisão usual é aquela que realiza a divisão, inclusive, né, se não der inteira, você vai ter lá um número decimal, um número não inteiro, né, no caso. Então, nesse caso aqui, ó, div 19 por 7. Então, usa esse barrinha, né, deitada. E aí, quando eu calcular aqui, obviamente, eu não vou ter um valor exato. Então, vai ter uma parte inteira, ponto, né, uma parte, o quê? Que a gente chama de parte decimal. Então, calculando aqui, ó, temos esse número. Perceba que o número aqui, ó, a parte inteira foi 2 e a parte não inteira foi essa aqui. E aqui tem muitos dígitos, né? No vídeo, provavelmente no próximo, a gente vai falar, né, ou mais alguns aí à frente, sobre como ajustar esse número aqui para uma quantidade de casas decimais mais apresentável. Imagina você está mexendo com uma grandeza financeira, né, monetária, né, referente a dinheiro, e você não quer tantas casas decimais assim depois da vírgula. Pelo menos não no resultado final, né, de apresentação, né, para alguém, para apresentar essa informação para alguém. Aí você pode ajustar essa quantidade de casas. Isso aí a gente vai ver nos próximos vídeos. Agora, a gente pode estar interessado somente, gente, na parte inteira, que é esse 2 aqui. Então, aí eu vou usar 2 barrinhas ao invés de uma só. Vou armazenar na variável coc, né, que é de lembrar quociente. Então, eu vou imprimi-la também. Ó. Executando aqui, nós temos que deu 2. Né? Então, de fato, quando você divide 19 por 7, você tem 2 partes inteiras de 7 aí dentro, que dá 14, né? E aí tem uma sobra, né, que é o que faltou. Essa sobra, se a gente quiser também, a gente pode usar esse comandozinho aqui, ó, que é botar o porcento. Então, 19%, 7, ele vai entender que é o resto da divisão de 19 por 7, que vai dar quanto? Olha, dividindo 19 por 7 deu 14, né, que é correspondente à parte inteira, quer dizer, deu 2, né, 2 vezes 7, 14, ficou faltando quanto? 5. Então, espera-se que o resto aqui seja quanto? 5. Então, no caso da divisão, temos essas 3 funcionalidades aqui, a divisão usual, o quociente e o resto, tá certo? E aí temos, para fechar aqui a nossa lista de operações básicas, né, a potência. Né? Nesse caso aqui, tem a potência 2 elevado a 3. Em algumas linguagens de programação, acho que na maioria, na verdade, utiliza-se o acento circunflexo. Então, teria aqui 2 acentos circunflexos 3. No caso do Python, né, se utiliza o quê? 2 asteriscos. Beleza? E aí vamos imprimir aqui, espera-se que dê quanto? 8. 2 ao cubo, 8. Tá certo?
Uma coisa importantíssima, gente, quando a gente trabalha com operações matemáticas, saber que elas têm uma ordem, né? Porque muitas vezes elas vêm juntas numa expressão. Como é que a gente faz, né? Como é que o computador, como é que o Python vai entender essa ordem, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó. É importante observar que em Python a ordem de precedência, ou a hierarquia, né, digamos assim, das operações aritméticas é a mesma da matemática básica, onde operações dentro dos parênteses são realizadas primeiro, seguidas de potências, multiplicação e divisão. No caso aqui, potências vem antes de multiplicação e divisão, e aí multiplicação e divisão vai depender aí de como elas estão configuradas, tá certo? Aí a gente vai falar nos exemplos. Sempre da esquerda para a direita também, ou seja, sempre que houver empate, a gente vai perceber que no caso da soma, né, e finalmente soma e subtração, né, também da esquerda para a direita, às vezes você tem lá 1 mais 2 menos 3. Matematicamente falando, você pode subtrair o menos 3 antes e depois somar 1, né, com o resultado de 2 menos 3, ou pode somar 1 com 2 e depois subtrair 3. Não tem tanto problema. Claro que aqui o computador ele entende o quê? Da esquerda para a direita. Então, se você tem 1 mais 2 menos 3, então ele vai fazer 1 mais 2 primeiro e depois subtrair 3. Tá certo? Então, pensando nisso, eu vou ter aqui alguns exemplos de expressões só para a gente refletir mesmo, né? A gente tomar conhecimento desse tipo de coisa, porque muitas vezes você está programando e está meio por fora, né? E aí isso aí pode te atrapalhar a gerar valores incorretos, né? O que a gente espera. Outra coisa também que nós temos é o seguinte, ó, embora em matemática sejam comuns de parênteses, colchetes e chaves para separar blocos de operações aritméticas, em Python utilizamos somente os parênteses para esse fim, né? Então aqui a gente só vai utilizar parênteses. Então se eu tiver uma certa expressão dentro de outra, né, aí eu vou usar um parêntese interno e vou usar um parêntese externo. Tá certo? Então, se eu precisar, né, separar essas operações, essas expressões, aí eu vou usar parênteses. Tá certo? Os colchetes e as chaves, na verdade, elas são reservadas para outras funções específicas da linguagem, como escrita de listas, matrizes, dicionários, etc., né, como veremos em aulas futuras. Então, aqui eu coloquei para a gente alguns exemplos. Expressão numérica 1. Então, nós temos aqui a expressão numérica 1, ela vai ser armazenada, né, o valor dela, na variável ESP1. Aí aqui eu tenho 1 mais 2 vezes 3 menos 4. Então, o computador ele vem vindo assim, ele pega o 1. Aí ele fala, o que que vem depois? Vem um mais, um vezes, tal. Aí vem um mais, beleza. Mas o que que vem depois do mais? Vem um 2 vezes. Então, na verdade, ele não pode executar essa soma, porque antes vem esse produto. Então, eu calculo 2 vezes 3, 6. Depois eu pego, repito de novo, 1 mais 6, 7, menos 4, 3. Então, espera que saia daqui o quê? O valor 3. Tá certo? Temos uma outra expressão aqui, ó. 3 vezes 1 mais 2. Observe o seguinte, né? Eu não posso multiplicar o 3, né? Não assim diretamente como está aqui, antes de somar 1 com 2, porque o parêntese ele vem antes. Então, eu somo 1 com 2 dá 3, depois 3 vezes 3 vai dar o quê? 9. Tá certo? Em matemática, a gente pode usar a distributiva, né? Fazer 3 vezes 1 mais 3 vezes 2. Também daria certo. Só que computacionalmente, o computador vai entender isso aqui o quê? Primeiro ele deve executar essa parte interna ao parênteses e depois fazer o produto. Tá certo? Executando aqui, ó, 9. E aí temos uma expressão um pouco mais complicada, né? Expressão 3 aqui, que eu botei na variável ESP3. Então aqui eu tenho 1 mais, a parênteses, 3 menos 2 elevado, né? Abre parênteses, depois a parênteses de novo, 2 mais 6 dividido por 4. Então nesse caso aqui eu tenho que ir para o parênteses mais interno, que é o 2 mais 6, né? Que vai dar 8. Então primeiro vai ser calculado isso, depois eu vou dividir por 4, aí eu vou, né, ter só um valor aqui dentro. Então, 2 mais 6, 8. Por 4 vai dar 2. Depois eu vou pegar e realizar a potência, porque ela está dentro desse parênteses principal e vem antes da subtração. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, tá certo? Que vai dar o quê? 4. Aí eu vou fazer 3 menos 4, vai dar menos 1. Com 1 vai dar 0. Então, espera-se que dê 0. Se você tem dúvida, pode botar aí na mão, né? Fazer aí no papel, beleza? Então, deu 0. Tá certo? Aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as variáveis init e float e também de um comandozinho que é o comando tape, né, que para a gente saber o tipo de variável. Porque às vezes a gente tem lá um programa, né, e a gente está com dúvida do que aquela variável é. Se é uma variável inteira, se é uma lista, né, se é uma variável do tipo float. Né, então a gente está com alguma dúvida, né, a gente pode consultar esse tipo dessa variável. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.